No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 fatores ambientais que podem ocasionar dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e familiares, de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para poder sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo postado no nosso canal. Fator ambiental número 1 que pode ocasionar dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Quando existe uma desproporção entre o número de janelas e portas dentro de um ambiente. Dentro do Feng Shui, as janelas representam as vozes das crianças de uma família. E as portas representam as vozes dos adultos de uma família. Num ambiente, nós devemos ter um equilíbrio entre o número de portas e o número de janelas, porque senão nós podemos gerar um desequilíbrio entre as vozes das crianças e as vozes dos adultos. Isto é, a gente pode gerar um desequilíbrio na comunicação entre os pais e os filhos. Então, o ideal é que a gente tenha sempre um equilíbrio e uma proporção correta entre o número de portas e janelas dentro de um ambiente. Nunca um excesso de portas ou um excesso de janelas, ou uma escassez de portas ou uma escassez de janelas. Fator ambiental número 2 que pode ocasionar dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, a área da família do baguá. A área da família do baguá, ela rege todas as questões que dizem respeito à sua família, à sua estrutura familiar. Qualquer aspecto desfavorável que exista na área da família do baguá dentro de um ambiente, isso pode enfraquecer a sua estrutura familiar, a sua harmonia familiar. E isso pode acabar gerando desarmonia no relacionamento entre pais e filhos. Se você tem uma área ausente na área da família do baguá, se você tem uma área estagnada neste setor, se você tem bloqueios no fluxo de passagem do Qi na área da família do baguá, tudo isso pode interferir desfavoravelmente na dinâmica familiar. E isso pode ocasionar uma dificuldade de relacionamento entre os pais e os filhos dentro de uma família. Fator ambiental número 3 que pode ocasionar dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Quando o quarto do seu filho ou da sua filha está fora do baguá. Algumas plantas baixas de alguns imóveis são tão irregulares que pode ocorrer do quarto do seu filho ou da sua filha ficar na área excedente do baguá. Isso a gente chama de quarto fora do baguá. Quando um quarto de um filho ou de uma filha está fora do baguá, simbolicamente é como se esta pessoa não pertencesse a esta casa. É como se esta pessoa se sentisse excluída da dinâmica familiar. E isso pode se concretizar no cotidiano como um afastamento, um distanciamento, tanto físico como emocional desse filho ou dessa filha. E isso vai interferir desfavoravelmente na dinâmica de relacionamento entre os pais e os filhos deste local. Fator ambiental número 4 que pode ocasionar dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Quando o quarto do casal está fora da posição de comando do baguá. Posição de comando é um conceito que existe dentro do Feng Shui. Porém, a posição de comando não se restringe somente ao ambiente, mas também a posição de determinados cômodos dentro do baguá. E o que acontece quando o quarto ou a suíte do casal não está na posição de comando do baguá? Primeiro, o casal ele pode não ter o comando da residência. Ele pode não ter as rédeas da residência nas suas mãos. Se nós tivermos o quarto dos filhos na posição de comando do baguá, vai existir uma inversão na hierarquia familiar. Quem vai comandar a residência são os filhos e não os pais. E essa inversão na dinâmica de relacionamento familiar, isso pode ocasionar uma grande dificuldade de relacionamento entre os pais e os filhos dessa residência. Fator ambiental número 5 que pode ocasionar dificuldade de relacionamento entre pais e filhos.
a área dos filhos do baguá. A área dos filhos do baguá, ela rege todas as questões que estejam relacionadas aos seus filhos. Se você tiver uma área ausente neste setor, se você tiver uma energia estagnada, se você tiver um bloqueio do fluxo de passagem do Ti na área dos filhos do baguá, o que acontece neste caso? Existe um enfraquecimento do setor dos filhos neste local. E como esse enfraquecimento pode se concretizar no cotidiano concreto da sua vida? Uma das formas de concretização desse enfraquecimento no cotidiano da sua vida pode ser justamente uma dificuldade de relacionamento com seus filhos. Pode ser que exista uma dificuldade de diálogo com seus filhos, uma dificuldade de entendimento. Pode ser que de repente os seus filhos sejam muito rebeldes. Pode ser que exista um distanciamento, um afastamento emocional entre você e os seus filhos. E uma das razões pode ser justamente a área dos filhos do baguá. Estes foram então os 5 fatores ambientais que podem ocasionar dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Você já sabia desses fatores? Conta pra mim!